Bem-vindo a mais um episódio do TCC 360 Podcast, o único podcast que te leva do zero à aprovação do TCC. Eu sou Eretusa Rugel E eu sou Lucas Maciel. e hoje nós vamos falar sobre a escolha do tema para o seu TCC. Lucas, se você fosse fazer um TCC hoje, que passos você seguiria para a escolha do seu tema? Bom, Eretus, eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar quando nós vamos escolher um tema é pensar em um tema que você efetivamente goste. Porque você vai estar envolvido com aquele tema durante algum tempo. Então, só buscar o tema que está na moda ou o tema que você acredita que seja mais fácil, para mim não é uma boa escolha. Porque aquilo que parece fácil, se você não se identifica, vai ser um tema muito doloroso, muito complicado de você seguir. Então, para mim, o primeiro passo é encontrar um tema com o qual eu me identifique, que eu tenha realmente vontade de pesquisar, algo que realmente me interesse. O que você acha? Eu sempre aconselho para os meus alunos que, ao escolher um tema, considerem temas que eles gostam, mas que, além de gostar do tema, que eles tenham um certo desempenho e afinidade com aquele tema. Por exemplo, muitas vezes eu posso gostar de um tema, mas eu não tenho muita afinidade com aquele tema, nem tenho muito conhecimento sobre o tema. E isso realmente dificultaria a elaboração do TCC. Não seria uma questão que impediria, mas dificultaria. E nessa fase, trabalhar de forma mais inteligente, retirando as grandes dificuldades, seria o mais ideal, né? Seria o mais adequado. Claro, escolher um tema que você gosta é fundamental para o desenvolvimento do TCC, porque, como você falou, esse tema, esse aluno, ele terá, ou esse pesquisador, ele terá uma relação com esse tema de pelo menos 6 meses a um ano. E pesquisar sobre um tema que não gostamos e está relacionado com ele durante 6 meses a um ano é um martírio, e isso dificultaria realmente a elaboração do TCC. Além dessa questão de gostar do tema, que outros fatores você consideraria na escolha de um tema de um TCC, além de gostar dele? Eu concordo com você. Eu acho que o aluno tem que gostar, mas também ele precisa observar se aquele tema que ele vai pesquisar é algo possível de ser realizado no tempo que ele tem para a pesquisa. Então, de repente, ele quer muito estudar algo, mas é algo que vai levar tanto tempo que talvez não caiba naquela pesquisa dele. Então, por exemplo, talvez aquele tema não seja um tema para monografia de conclusão de curso, seja um tema para o mestrado, seja um tema para o doutorado, algo que ele possa se aprofundar. Porque, em geral, principalmente quando nós começamos na pesquisa, nós temos ideias bastante amplas. Então, nós queremos estudar questões muito amplas. Eu quero estudar como é o ensino de língua portuguesa, como é o ensino de língua espanhola, como é o ensino de inglês no Brasil. É algo muito amplo. Então, geralmente, esse jovem pesquisador, esse aluno, especialmente na graduação, ele ainda não tem ideia de que ele vai ter que fazer um recorte para aquele tema. E vai ter que entender que o tema que ele vai pesquisar, ali naquela pesquisa ainda menor, não é tudo aquilo que ele quer pesquisar, porque demoraria talvez anos para ele chegar numa resposta para uma pergunta tão ampla como se dá o ensino de língua inglesa no Brasil. Isso é algo que é uma pesquisa gigantesca, imensa, ele não vai conseguir fazer no TCC dele. Então ele também tem que olhar para questões práticas. E como você bem mencionou, ver quais são os conhecimentos disponíveis que ele tem naquele momento. Porque de repente ele está com um novo interesse, então ele vem já de uma área de estudos, mas ele está com interesse ultimamente em outras áreas. Mas será que ele vai conseguir ter a profundidade teórica para desenvolver aquela pesquisa? Então vai muito aí desse jogo entre aquilo que eu quero, mas aquilo que eu consigo realizar dentro do tempo que eu tenho para realizar. Porque existe também um aspecto prático do trabalho de conclusão de curso, que é eu preciso entregar um trabalho. Então, ao mesmo tempo que você vai fazer algo que você goste, eu
volto a reiterar, o aluno não deve procurar uma coisa que ele não tem interesse nenhum, mas, por outro lado, ele tem que ver o sentido prático. Será que eu consigo fazer a pesquisa que eu desejo desenvolver? Talvez essa pesquisa aí, seja pela extensão, seja pela falta de profundidade teórica, falta de conhecimento, precise ficar para um outro momento, né? Não sei o que você acha de tudo. Então, eu concordo, eu sigo essa mesma linha de pensamento que você, e, e é interessante quando você coloca a questão de recorte do tema, porque muitos alunos, quando precisam elaborar o TCC, ficam preocupados somente com a questão da escolha do tema. E uma vez que nós temos o tema escolhido, nós precisamos fazer um recorte desse tema, que nós chamamos de delimitação do tema. E muitas vezes esse aluno ele terá problemas ou enfrentará desafios nessa delimitação do tema. Não é? E muitas vezes essa questão da delimitação do tema gera muita insegurança e gera muitos problemas no TCC, porque nós seguimos trabalhando e o aluno continua com um tema bastante amplo, e claro, um tema muito amplo é impossível de ser estudado, né? Então, ou demanda muito mais tempo que um TCC, que o tempo que nós temos para a elaboração do TCC. E aí, outra questão que você colocou, que eu acho interessante, é a questão de trabalhar de forma lógica. Porque, assim, no TCC eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque eu tenho prazos para entregar, então eu tenho prazos para cumprir. E é melhor eu concluir o TCC e que não seja 100% igual ao que eu idealizava fazer no meu TCC, do que eu tentar idealizar muito e acabar não produzindo nada. Então, essa questão lógica de cumprir os prazos, de fazer o que cabe na sua rotina, o que cabe dentro das suas limitações e possibilidades, é uma questão tão importante quanto a própria escolha do tema e a própria delimitação do tema. Né? São questões que andam lado a lado. Eu penso também que para esse aluno aí que está pensando em um tema, muitas vezes ele acredita que ele não deva, aspas, perder tempo olhando para outras pesquisas. Mas é justamente ali que ele vai começar a ter uma ideia do que é delimitar um tema. Então, uma vez que ele tem decidido, eu vou pesquisar determinado assunto, então eu vou pesquisar, por exemplo, como doenças infecciosas são relacionadas com determinados fatores socioeconômicos. É uma questão muito ampla ainda. Ele precisa ler pesquisas que abordem essa questão para que ele comece a ver recortes e comece a pensar em possibilidades de aplicação desses recortes, dessas delimitações na pesquisa dele, para que ele comece a imaginar como é a pesquisa dele. Porque o que acontece? A gente fala em pesquisa, mas o sujeito nunca fez a pesquisa. Aquele aluno, ele nunca foi ainda um pesquisador. Então, é a primeira experiência na pesquisa. Inclusive, essa é uma das funções da elaboração do TCC, é introduzir esse aluno no meio de pesquisa ou no meio científico, né? Sim, porque cada um vai desenvolver uma pesquisa de um modo diferente, né? Nós temos esse conceito muito ilusório de que fazer pesquisa é estar num laboratório mexendo com líquidos coloridos que saem em fumaça. E não é isso. Então, e por mais que você procure explicar para aquele aluno que é a pesquisa, é lendo outras pesquisas que ele vai entender o que é uma pesquisa. Então, também nesse início de delimitação do tema, o aluno tem que ler outros trabalhos. Não adianta ele achar que sem ler ele vai conseguir, ele não vai conseguir, ele precisa ler outros trabalhos para que ele tenha ideia do que é fazer pesquisa, de quais são os temas que são possíveis de pesquisar e de como ele vai poder delimitar, recortar o tema dele para conduzir uma pesquisa que resulte num texto que vai ser submetido a uma avaliação. Então, são passos, né?
E na realidade, a escolha de um tema é uma das primeiras questões desafiadoras que o aluno tem durante o processo de elaboração do TCC. E sempre que eu falo de tema para os meus alunos, para ilustrar todas essas questões que nós estamos elencando aqui e expondo aqui, eu sempre coloco como foi que eu escolhi o meu tema para a dissertação de mestrado. Porque quando eu fui fazer o mestrado, eu vinha de vários anos de trabalho com teoria e crítica literária com literatura, né? Especificamente a literatura espanhola. E aí, quando eu comecei o mestrado, que eu precisei delimitar o meu tema, escolher e delimitar o meu tema, eu percebi que eu gostava muito de literatura, eu tinha bastante conhecimento sobre literatura, mas eu não gostava da literatura o suficiente para estar 2 anos da minha vida debruçada sobre um tema de literatura. E aí eu tentei encontrar um tema que eu gostasse o suficiente para passar esses 2 anos trabalhando com esse tema, mas que ao mesmo tempo eu pudesse usar um pouco do conhecimento que eu já tinha, porque, claro, se eu fosse escolher qualquer tema que não tocasse a questão literária, eu não iria usar a maioria do conhecimento que eu tinha, que era a questão literária propriamente dita, né? De teoria e crítica literária, análise de texto, etc. E aí, para o mestrado, eu acabei trabalhando com o ensino de espanhol como língua estrangeira para o turismo. E aí eu trabalhei, para delimitar esse tema, eu trabalhei com a questão de Natal, e especificamente com as faculdades de turismo de Natal, né? Especificamente isso. E para o doutorado, para não fugir completamente dessa linha, eu acabei trabalhando com análise de textos publicitários para o turismo em Natal. Então, mudei o foco da pesquisa, mas toquei de certa forma o mesmo tema e usei um pouco do conhecimento que eu tinha sobre análise de texto literário. É a mesma coisa que análise de texto não literário? Não. Mas o texto publicitário, pelo menos, tem a característica de um texto híbrido, e aí eu poderia usar questões tanto de análise de texto literário como não literário. E aí me ajudou nesse sentido. Mas realmente a escolha do tema é um dos grandes desafios, e saber se é um tema que você realmente está disposto a estar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos trabalhando com ele é fundamental no início do processo de elaboração de uma pesquisa. Sim, não, eu achei interessante o que você falou, porque assim, quer dizer, você foi para a língua espanhola, que era um interesse geral, mas você também foi depois fazendo recortes. Então, vou ver a língua espanhola relacionada ao turismo. Então, você já fez um recorte, não é o ensino da língua espanhola, não é a difusão da língua espanhola, não é o desenvolvimento histórico da língua espanhola, é a língua espanhola no turismo, e aí um outro recorte ainda em Natal. Então, quer dizer, você vai recortando o tema para que isso seja algo que seja factível, realizável dentro de uma pesquisa. Então, isso é fazer pesquisa, é pegar esse grande interesse que você tem e ir conduzindo, afunilando, para que você chegue em algo que seja possível de pesquisar naquele espaço de tempo qual você tem. Então, pode ser alguns meses ou um ano, quando eu penso numa monografia de conclusão de curso, podem ser 2 ou um pouco mais de tempo, quando eu penso num mestrado, e 4 anos ou um pouco mais, quando eu penso no doutorado, por exemplo. Então, você tem que sempre pensar qual é o escopo da sua pesquisa, a abrangência da sua pesquisa e as possibilidades da sua pesquisa, né? E aí você também tocou em outros pontos interessantes. Veja, você tem lá um interesse, você tem um conhecimento numa área, e às vezes o aluno ele quer mudar de interesse, né? E assim, não há problema nenhum. O que ele tem que ponderar é: eu vou ser capaz de entrar ou passar para essa outra área e fazer a minha pesquisa nessa outra área? Então, por exemplo, você tem lá um aluno de graduação que sempre se interessou
por um determinado conteúdo. Por exemplo, ele sempre gostou de literatura, mas bem ao final do curso ele começou a gostar de sociolinguística. Aí ele resolve fazer o TCC dele sobre sociolinguística. Será que ele vai ter tempo de mudar para esse interesse? Será que não seria melhor ele fazer o TCC em termos práticos em literatura e deixar a sociolinguística para fazer, por exemplo, o mestrado? É algo que ele tem que ponderar. E aí, dentro dessa questão, Lucas, é interessante porque, por exemplo, se eu acumulei durante 4 anos da minha graduação um vasto conhecimento sobre um determinado tema, é impossível que em apenas 6 meses eu adquira essa mesma quantidade de conhecimento em outra área. E muitas vezes, se eu não tenho tempo disponível para estudar muito sobre um tema novo, é melhor eu permanecer, ou é mais prático eu permanecer com um tema que eu não gosto tanto, mas que eu tenho bastante afinidade e um certo grau de conhecimento, do que mudar completamente de tema. Claro, se eu tivesse escolhido no mestrado um tema relacionado com a literatura, teria sido mais fácil para mim? Teria sido mais fácil. Mas aí eu enfrentaria a dificuldade de estar 2 anos com o mesmo tema, que eu não gostava e que eu não tinha afinidade com o tema. E realmente, quando nós gostamos do tema, o trabalho flui melhor. Né? E aí você toca em 2 pontos importantes. Quer dizer, um é o conhecimento, ele vem com o tempo. Então, como você disse, se eu estudei durante 4 anos literatura e agora no final da graduação eu quero mudar para sociolinguística, provavelmente o meu TCC ele não vai ter a mesma qualidade, porque eu não tive 4 anos estudando sociolinguística. Eu estudei durante 4 anos literatura e agora que eu estou com esse novo interesse. Pode resultar em um trabalho bom? Pode resultar em um trabalho bom. Vai depender do comprometimento desse aluno, do quanto ele vai conseguir se dedicar para aquele tema. Agora, não adianta ele esperar que o orientador, por exemplo, ele possa saber disso. O orientador não sabe quanto de conhecimento aquele aluno tem em uma determinada área. Então, se ele chegar para o orientador e falar assim, olha, eu quero fazer um trabalho de literatura, pode ser que ele fale, tudo bem, vamos fazer. Agora, se ele chega para esse outro orientador e fala, olha, eu quero fazer um trabalho de sociolinguística, pode ser que o orientador fale, sim, vamos fazer, porque o orientador não sabe. Então, existem escolhas que são da responsabilidade do aluno. Não adianta depois ele falar, porque o professor me orientou mal. Às vezes existe isso, sim, mas muitas vezes tem opções que são do próprio pesquisador, não é do orientador. E agora, é interessante quando você coloca isso, Lucas, porque um dos papéis do TCC é justamente que o aluno desenvolva essa autonomia intelectual e essa autonomia acadêmica científica. Então, ele não pode mais estar esperando que o orientador pegue na mão dele, que ele faça o trabalho por ele, ou que ajude a fazer parte do trabalho. Não, porque se o aluno não fizer isso por conta própria, ele não vai ter como desenvolver essa autonomia. E, claro, digamos que uns 70% a 80% do trabalho vai depender do próprio aluno. Sim. E muitas vezes o que espera-se, o que eu vejo, é que o aluno espera pelo menos 50% do orientador, e não é. O orientador é um braço de apoio quando você não tiver rumo, mas que na realidade quem tem que estar procurando o caminho e seguindo ou trilhando esse caminho é o próprio aluno. Sim, exatamente. Agora, um outro ponto que você tocou foi o seguinte: no mestrado, você falou assim, não, eu não quero ficar 2 anos desenvolvendo um tema que eu não gosto, com o qual eu não me identifico. Aí sim, porque aí você tem um tempo maior. Então, o próprio pesquisador já olha e fala, eu não quero estar, eu sei que eu consigo em 2 anos, inclusive porque eu já passei 4 anos estudando conceitos básicos na minha graduação, então eu também já tenho uma certa experiência com pesquisa, de repente já fiz uma especialização, então agora eu me sinto capaz de, em 2 anos, dar novos rumos. Isso acontece muitas vezes. Às vezes um aluno entra no mestrado com um tema e no decorrer da pesquisa ali, ele muda.
Mas aí ele tem um ano e meio e já tem uma experiência para conseguir fazer essa mudança. E às vezes, inclusive, ele pode conseguir postergar o prazo. Agora, quando ele está lá fazendo a graduação, ele geralmente quer terminar o quanto antes. Então, daí ele tem que ponderar se vale a pena mudar o tema. E só para comentar a respeito dessa questão da autonomia, o que acontece, né? É uma questão delicada, porque eu diria que é só na graduação, mas não é, né? Mesmo no mestrado e no doutorado, em geral, o aluno, né, ele se sente um pouco refém do orientador, ele se sente sem autonomia, então ele acha que o que o orientador fala deve ser seguido, e em geral deve, né? Porque o orientador, ele conhece mais da pesquisa, ele sabe mais. Agora, Uma questão que você está colocando que é importante é a questão da maturidade intelectual acadêmica do pesquisador. Então, o orientador, obviamente, ele vai ter, por questões óbvias, mais tempo de trabalho, mais idade, mais acesso à pesquisa. Então, por essas questões óbvias, o orientador provavelmente, ou na maioria das vezes, vai ter mais maturidade acadêmica, científica e mais maturidade como ser humano, porque isso também vai influenciar na escolha de um tema, de uma pesquisa e como eu vou gerir esse trabalho. Então, essa questão da maturidade que você vem colocando, ela é importante. Ela vai fazer um diferencial nessa escolha do tema e na elaboração desse trabalho. sim, mas o que acontece? Às vezes o aluno, ele, em algum momento, ele quer mudar o tema. E ele se sente um pouco coagido a permanecer naquele primeiro tema, porque ele não quer se contrapor, ou ele imagina que vai se contrapor ao orientador. Claro, isso aí depende de cada relação pessoal, de cada aluno com cada professor. Mas, em geral, o melhor é uma conversa franca em que o orientando, esse jovem pesquisador, ele fale para o orientador: olha, eu não estou gostando mais desse tema, eu tenho pensado em mudar para outro tema. De repente, às vezes, inclusive, acontece desse aluno, desse pesquisador, ir para outro professor, ir para a orientação de outro professor. Às vezes, isso gera um estresse emocional naquele aluno, porque ele fica com medo de ser mal visto pelo professor. Enfim, ele tem que ponderar isso, porque também ele vai ficar lá com aquele. A pesquisa é dele no final. Quem vai assinar lá a monografia, quem vai assinar lá a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, é aquele sujeito. E ele vai carregar aquilo para o resto da vida dele. Então, ele tem que ponderar até que ponto vale a pena ele não ceder ou ele não querer se contrapor a esse orientador, né? Você mencionou isso, eu lembrei de um caso recente que eu tive contato de uma aluna de mestrado. E aí ela começou com orientação para o projeto de pesquisa e para a seleção de mestrado com o professor. E chegou um dado momento que ela não tinha praticamente nenhum tipo de orientação desse professor, porque ele estava extremamente ocupado com outros projetos dentro do meio acadêmico. E aí ela ponderou bastante se realmente continuava com esse orientador e chegou a um ponto que ela desistiu. E aí ela procurou outro orientador e começou todo o processo. Mas aí o que houve? O que ela já tinha elaborado com aquele orientador, ela precisou refazer, porque, claro, cada orientador segue sua linha e muitas vezes a minha concepção, a minha linha de pesquisa não vai ser convergente com a de outro professor. E aí, no caso dela, ela teve que refazer bastante coisa. Mas, assim, no final das contas, qual foi o testemunho dela? É que valeu a pena. Porque foi melhor ela mudar de orientador, mesmo com mal-estar, de ter que mudar de orientador, do que permanecer com um orientador que ela não estava tendo o suporte mínimo que ela precisava para elaborar o trabalho dela. Inclusive, porque às vezes o que acontece? O aluno, ele olha lá, então ele vê aquele professor que é fantástico em sala de aula, ou que é um professor do qual ele lê os livros, que ele admira muito,
mas essa é uma das facetas desse professor. Como é ele como orientador? Eu sempre falo para os alunos, procure outros orientandos, procure se informar como é tal professor como orientador. Porque como orientador ele pode ser muito diferente daquilo que ele é em sala de aula, daquilo que ele é nos livros. Não é uma crítica a esse professor, mas é como você disse, Eretus, às vezes esse professor está comprometido com vários projetos naquele momento, e também existem vários perfis de jovens pesquisadores. Então, às vezes eu tenho um mestrando que ele tem uma grande autonomia já. Então, eu dou orientações e ele consegue seguir em frente. E tem outros que não, eles precisam de um acompanhamento mais próximo. E aí esse aluno tem que saber quem sou eu. Eu sou alguém que já tem autonomia, então que eu quero estar sob a orientação de tal professor, mesmo sabendo que talvez ele não esteja tão presente, ou eu quero um orientador mais presente. É isso, ele também tem que ponderar. E daí ele vai, sim, precisar, de alguma maneira, casar o tema com esse orientador. Porque aí, como você bem disse, cada professor vai dar um enfoque para esse tema, né? Então, como você disse, lá da língua espanhola, turismo, Natal. De repente, se fosse outro professor, ele até aceitaria, mas ele daria um enfoque diferente. Então, você vai ter que fazer aí um casamento, né, com o tema e o orientador. E aí, você colocou outra questão importante, porque, claro, sim, eu preciso gostar do tema para eu escolher um tema, até porque eu vou me relacionar e vou estudar e escrever sobre esse tema. Se eu não gostar do tema, isso vai ser quase um martírio para mim. E eu não aconselho ninguém trabalhar com um tema que não gosta ou que não tenha a mínima afinidade. A segunda questão que nós colocamos é que, se eu já tenho um conhecimento prévio sobre esse tema, isso vai me ajudar, isso vai facilitar a elaboração do meu trabalho. E o terceiro, além desse conhecimento prévio, é que eu tenho uma certa afinidade com o tema. Se eu tenho afinidade com o tema, se eu gosto do tema, se eu tenho um conhecimento prévio, com certeza eu vou escrever muito mais fácil, meu trabalho vai fluir muito melhor. Mas tem um quarto elemento, que foi o elemento que você colocou aqui, é casar esse tema com o orientador, porque nem todos os orientadores são experts em todas as áreas. Quando nós vamos nos pós-graduando, fazendo especialização, mestrado, doutorado, o que acontece? Nós vamos escolhendo temas específicos e dentro de um determinado momento da nossa carreira, nós optamos por trabalhar determinado objeto de estudo. Então, por exemplo, no meu caso, hoje eu priorizo a questão do estudo do texto e especificamente o texto acadêmico. Mas já houve outras épocas que eu estudava metodologia de ensino de língua estrangeira ou questões de teoria e crítica literária, mas não é meu foco atual. Então, provavelmente, para um tema casar com as linhas de pesquisa com as quais eu trabalho, ele precisa estar alinhado à questão textual e à questão do texto acadêmico, no meu caso, hoje. E aí nem todos os temas vão casar com todos os orientadores. Então, por exemplo, o aluno ele pode muito bem escolher um tema pensando em um professor como orientador, só que esse tema não é interesse de objeto de estudo desse orientador especificamente. Então, também casar com o orientador que você precisa é importante. E a quinta questão que você colocou é o fator de investigar quem é esse professor ou esse teórico como orientador. E aí procurar outros ex-orientandos ou orientandos desse próprio orientador. Mas tem uma questão que eu sempre coloco para os meus alunos, é que a vida, ela muda. Então, por exemplo, de repente no semestre eu tive mais tempo e mais disponibilidade para os meus orientandos. E aí consegui fazer um trabalho mais próximo dos meus orientandos. Mas de repente no outro semestre eu vou ter problemas de familiares, pessoais, afetivos, de saúde, N problemas que podem surgir para qualquer ser humano, e aí essas questões vão me impedir de dar a devida atenção aos meus orientandos, sobretudo aqueles orientandos que demandam mais atenção, porque, claro, se o orientando não necessita de tanta atenção
ou de tanta orientação, são mais autônomos, o trabalho ele vai fluir mais rapidamente. Mas, em contrapartida, tem alunos, como você bem colocou, que eles são mais dependentes, eles são menos autônomos, e aí precisa de mais atenção do orientador. Então, essas questões na escolha do tema são fundamentais, não é? E assim, escolher um tema não é um bloco único, tem essas questões que nós vamos esmiuçando aos poucos, e aí eu chego em outro questionamento, que você se preocuparia, se você tivesse que escolher um tema, você se preocuparia que esse tema fosse 100% original? Não, de modo algum, não me preocuparia. Essa é um mito quase, né? Assim, é uma ilusão. Ah, eu vou estudar algo totalmente original. Você comentou a respeito da sua pesquisa, né? Então veja, será que ninguém pesquisou sobre língua espanhola? Será que ninguém pesquisou sobre turismo? Sobre turismo na cidade de Natal? Enfim, provavelmente sim, mas o modo como você articulou isso é que é único e que é específico da sua pesquisa. Então, às vezes as pessoas acham que original é uma coisa assim fora do mundo, que ninguém nunca jamais pensou. Não é isso. Às vezes as pessoas vêm e falam assim: "Nossa, mas será que tal tema não está saturado?" Eu ouço muito essa pergunta dos alunos. Será que tal tema não está saturado? Eu falo: "Olha, depende de como você vai abordar. Muitas vezes não está saturado. Ah, mas todo mundo já pesquisou sobre livro didático. Sim, todo mundo já pesquisou sobre livro didático. Mas o livro didático que você está pesquisando já foi pesquisado? Aquele livro didático específico, daquele autor específico, daquela série específica? Ou o que você vai ver naquele livro, alguém já viu? Porque, de repente, o que procuraram lá foi, por exemplo, abordou a leitura no livro didático do sexto ano. Mas a sua pergunta não é a leitura, a sua pergunta é a questão da produção de texto no livro do sexto ano. Pode parecer muito próximo, mas é diferente. Então, não é uma preocupação que deva ser levada em conta pelo estudante. Mesmo quando você chega-se ao doutorado, né, que essa exigência, inclusive, dita expressamente, tem que ser algo original. Original, nesse sentido, não é algo impensável, fora do padrão, fora da curva, fora da caixinha, como se diz. Não é nada disso. É apenas algo que ninguém ainda realizou. Provavelmente no doutorado, a profundidade com que você vai abordar aquilo que você vai estudar já vai te levar a essa originalidade. Porque você vai ter 4 anos para olhar para algo que as pessoas talvez tenham olhado, mas não durante 4 anos e com profundidade. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu abordei livros de um teórico da linguagem, que é o Bakhtin, que já eram lidos há vários anos no Brasil, há vários anos no mundo, e mesmo assim é uma pesquisa original, ainda que bastante teórica. Por quê? Porque ninguém foi olhar aquelas questões específicas que eu olhei e com aquela profundidade que eu olhei, relacionando a determinados textos que eu analisei. Então, essa ideia aí da originalidade, ela é um mito. De todo modo, o que, que eu acho? Olha, eu vou lá pesquisar, por exemplo, vou te dar um exemplo. A pessoa quer pesquisar assim, qual é o impacto da lei das domésticas, da chamada lei das domésticas, no emprego das domésticas? Será que foram mais contratadas, menos contratados? Foi mais ou menos contratado o serviço de empregado doméstico a partir desta lei? Será que alguém já pesquisou isso? Provavelmente alguém já pesquisou. Mas, de repente, você vai olhar isso na sua cidade. Na sua cidade, ninguém pesquisou ainda. E tem interesse? Tem interesse, porque os impactos podem ser diferentes em regiões do país diferentes. E, além de tudo, de repente, alguém pesquisou isso com uma base de dados qual? Por exemplo, pesquisou lá no registro, nas carteiras.
mas você vai olhar isso fazendo entrevistas com empregados domésticos. Então é diferente. Quando, por exemplo, você vai fazer entrevistas, geralmente sua pesquisa já é única, porque provavelmente ninguém entrevistou as mesmas pessoas e provavelmente não com as mesmas perguntas. Então, assim, já é um trabalho de alguma maneira original, o que não quer dizer que é bom. Só fazendo uma parte aqui, porque quer dizer, dependendo das... É interessante você colocar isso, porque nem por ser um tema que nunca foi estudado vai garantir que o trabalho seja bom, e tampouco por pesquisar um tema que já foi estudado vai garantir que também o trabalho seja bom. Então, isso vai variar de trabalho para trabalho, e essa questão de repetir tema é só uma questão de viés. Eu posso repetir o mesmo tema que você pesquisou, só que com outro olhar, com outro viés, com outro suporte, e a questão do tempo e do espaço onde a pesquisa é realizada vai modificar muita coisa sobre a pesquisa. E aí, eu sempre lembro quando eu coloco esse questionamento, né, porque os alunos às vezes têm medo, mas fulaninho já pesquisou esse tema, será que eu não estou plagiando? E aí tem essa preocupação com plágio e tem medo de repetir o tema. E também tem a questão de alunos que acham que o colega está copiando o tema dele, né? Então, acha que pelo colega copiar o tema, copiar o teu mesmo tema, vai haver algum problema. E eu lembro muito do meu doutorado, porque eu escolhi trabalhar com texto publicitário. E eu tinha um colega do doutorado que também trabalhava com texto publicitário. Mas veja bem, o que foi que eu trabalhei com texto publicitário? Teoricamente é o mesmo tema, certo? Ambos estávamos trabalhando com texto publicitário. O que é que aconteceu? Eu trabalhava com texto publicitário do turismo em Natal. E especificamente os textos que eram distribuídos pelas agências de viagem filiadas à Associação Brasileira de Agências de Viagens ali em Natal. E esse meu outro colega trabalhava com rótulos de produtos espanhóis na análise do texto literário, ou seja, ainda que nós tenhamos trabalhado o texto publicitário, ele trabalhou mais a questão do rótulo e eu trabalhei a questão do texto publicitário aqui no Brasil. E o rótulo dele era na Espanha. E o outro detalhe é que ele analisou sob uma perspectiva teórica e eu analisei sob outra perspectiva teórica, ou seja, eram trabalhos completamente diferentes, ainda que nós estivéssemos trabalhando o mesmo tema. Então, como você bem colocou, escolher o mesmo tema que outra pessoa não é problema. E criar inimizade e atrito por isso não é, porque a pesquisa ela sempre vai ser diferente. Seu olhar, o aporte teórico, o viés com o qual você trabalha, a pesquisa não vai se repetir, e a forma como você interpreta e analisa os seus dados também não vai se repetir. Então, essa questão de se preocupar que o tema seja 100% original e que, se eu escolher um tema que já foi estudado, isso vai caracterizar um plágio, não é seguro, né? Então, isso é um mito, como você bem coloca. E nessa fase de escolha do tema, é importante que o aluno seja consciente dessas questões. E aí, vencida essa questão de escolher o tema, delimitar o tema, com todos esses detalhes que nós fomos colocando ao longo do episódio do nosso podcast de hoje, quando você tivesse escolhido o tema, o orientador, etc., qual seria o caminho que você seguiria para pesquisar sobre esse tema? Como eu iniciaria a pesquisa, é isso? Sim, sobre esse tema, exato. Olha, eu acho que, embora o aluno já tenha feito aí algumas leituras de pesquisas, para ele ter ideias de temas e de recortes de temas, de delimitações de temas, eu acho que um passo inicial é ele fazer uma revisão de pesquisas que olharam para aquele assunto dele. Isso vai dar mais tranquilidade para ele ver que ele não está plagiando e também, ao mesmo tempo, vai permitir que ele veja alguns caminhos que já foram trilhados, porque de repente tem algumas questões que ele já nem precisa
estudar porque já foram estudadas. Ah, mas daí, então terminou com a minha pesquisa? Não, isso vai mostrar que você pode reorientar e buscar outras perguntas, responder outras questões na sua pesquisa. Então, olhar para essas outras pesquisas, o que às vezes é chamado de revisão da literatura, ou fazer um estado da arte da sua pesquisa, a gente um dia pode falar, né, sobre a diferença dessas expressões, mas enfim, dá uma olhada aí no que foi produzido a respeito daquele tema, para você ter mais ou menos saber o que você está fazendo de diferente e também olhar como você vai conduzindo. Isso, muita gente acha que é um desperdício de tempo, e é um ganho imenso de tempo. Porque, inclusive, lá nas conclusões dessas pesquisas, os pesquisadores vão dizer: olha, eu fiz isso e não deu certo. Porque a pesquisa não é dar tudo certo. A pesquisa é você ter hipóteses que às vezes vão ser negadas. Eu sou especialista em fazer hipóteses que estavam erradas. Tá? Eu fiz isso. Quem nunca fez isso, né? Uma pesquisa não realizou a pesquisa, né? Assim, resultados bonitos, perfeitos, não existem. Eu tinha uma hipótese errada no mestrado, eu tinha uma hipótese errada no doutorado, então, assim, eu gabaritei as hipóteses erradas, né? E você coloca no trabalho, eu tinha tal hipótese não foi corroborada, não era isso. Então, às vezes, o aluno está, talvez, com aquela hipótese, ou ele ainda vai chegar àquela hipótese no desenvolvimento da sua pesquisa, mas quando ele vê que um pesquisador já disse que aquilo não é daquele modo, ele pode até discordar e falar, não, de repente é desse modo sim, o pesquisador que viu errado, mas ele já fica ali mais atento àquilo. Então, eu vou dar um exemplo do meu mestrado. O que eu pensei no meu mestrado? Eu vou olhar para as redações do vestibular da Unicamp, as melhores, as que tiravam as melhores notas. E a minha hipótese era a seguinte: tiram as melhores notas os alunos que têm um estilo individual de escrita muito diferente, único. Então, eles sabem escrever de tal maneira que os textos deles se destacam. Essa era a minha hipótese. Ela foi totalmente negada. Porque na condução da pesquisa, eu vi o contrário, que quem tirava as melhores notas não é porque se destacavam pela escrita, é porque seguiam justamente o modelo daquele gênero textual, daquele gênero discursivo, e faziam bem o modelo. Era impossível discernir, essa é a redação de fulano, de ciclano, mas você via que ele tinha conseguido fazer bem aquele gênero. Então, quer E dizer, naquele momento da seleção no vestibular, não é isso? isso. Então, a minha hipótese estava totalmente errada. Aí, de repente, tem um pesquisador que está com uma hipótese semelhante. A criatividade é muito importante para ir bem no Enem, por exemplo. Ele fala, olha, mas esse pesquisador aqui, ele não estudou o Enem, no meu caso, estudou o vestibular da Unicamp, mas ele já viu que, em geral, nesses processos seletivos, quem vai bem é quem segue bem o gênero. Então, ele já fica com algo ali na cabeça dele que vai nortear para ele. Então, olhar para pesquisas que se relacionem ao seu tema, eu acho que é sempre muito importante. Então, no meu caso, sempre eu indico, escolher o tema X para o seu TCC, para o seu trabalho de conclusão de curso de graduação. Teve uma preocupação detalhada com todas essas questões que nós viemos colocando ao longo desse episódio do podcast e precisa pesquisar sobre a pesquisa previamente, sobre o tema previamente, por quê? Porque para eu escolher um tema eu tenho que ter noção de como esse tema é estudado. Mas ter o cuidado de pesquisar se esse tema foi estudado nos últimos 5 anos na sua faculdade, se foi estudado também na sua região, porque muitas vezes o aluno ele se preocupa com o que foi publicado em periódicos nacionais, internacionais, e esquece que a sua própria instituição é uma base de dados. Dá para você encontrar dados. Então, por exemplo, muitas vezes você encontra até colegas que já realizaram pesquisa dentro da sua temática e cria-se um vínculo. Essa pessoa serve para lhe ajudar no processo de escolha de material teórico e até mesmo no viés que você vai dar ao seu estudo. Então,
dá uma olhada dos estudos dos últimos 5 anos sobre o seu tema, tanto a nível local, nacional quanto internacional. Eu acho que isso é importante, porque também muitas vezes os alunos se prendem a estudos de 10, 15 anos atrás e as coisas mudam muito rapidamente. Então, provavelmente um estudo que foi realizado sobre um tema X há 15, 10, 15 anos atrás não aporte tanto para o meu trabalho como um trabalho que foi publicado nos últimos 5 anos. Porque as coisas mudam, as questões mudam. Claro que a base teórica clássica ela não muda com muita frequência, mas outras questões mais modernas vão dando outros vieses aos estudos, vão dando outras perspectivas para os estudos. O que é que você acha sobre isso? Onde eles devem procurar, onde eles devem pesquisar e que tempo eles podem considerar a pesquisa? Porque, obviamente, o aluno de graduação que só tem um ano para concluir o TCC, ele não vai poder acessar todos os estudos possíveis e imagináveis sobre o tema dele. Então, ele vai ter que fazer uma seleção de material que ele vai usar para esse trabalho. Aí eu acho que entra muito o papel do orientador. Porque o orientador, sendo daquela área, ele provavelmente está um tanto quanto atualizado. Pode não estar totalmente, pode falar para o aluno, olha, procure aí na base de dados da nossa universidade, da região, veja se tem trabalhos recentes. Hoje, com os sistemas de busca das bibliotecas, da própria internet, é fácil você recuperar, e eu concordo plenamente, depois. Às vezes, uma pesquisa feita há 10 anos atrás, hoje, o mesmo pesquisador faria ela de modo diferente. Então, o aluno tem que considerar isso, olhar para as pesquisas mais recentes, né? Inclusive, a depender aí do nível que ele esteja, por exemplo, no mestrado, no doutorado, é até interessante que ele consiga comparar pesquisas de momentos diferentes e ver como mudaram os modos de pesquisa, o modo como se lia a teoria que ele vai olhar, o modo como questões sociais, éticas são colocadas, porque há 20 anos atrás existiam questões que não estavam no foco da pesquisa e hoje estão. Né? Você pensa bem, quando há 20 anos atrás você ia fazer uma pesquisa, não se tinha esse comprometimento todo com questões de ética. Né? Muitas pesquisas eram realizadas sem passar por comissão de ética em pesquisa, e hoje tudo é isso. Tem questões que são problemáticas, mas isso é um ganho para a pesquisa. Né? Enfim, então são várias questões aí que o aluno tem que olhar, e certamente olhar para os trabalhos mais recentes é de suma importância, na minha opinião. Né? E aí eu sempre coloco também essa questão: como que eu vou falar de um trabalho que está num periódico, mas eu não sei dos trabalhos que muitas vezes são bons trabalhos que foram realizados na minha própria instituição de ensino superior e eu desconheço esses trabalhos. Então, de certa forma, é uma falha na pesquisa, porque eu estou ignorando, porque muitas vezes eu percebo, eu penso que o aluno deixa de estudar o que foi pesquisado na sua própria universidade por uma questão de até preconceito mesmo, achar que o que foi publicado, por exemplo, nós estamos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, então achar que o que foi publicado na USP é muito mais importante do que o que foi publicado aqui, isso é relativo, né? E aí o que acontece? Eu deixo de procurar um material que eu posso ter riquíssimo na minha própria instituição de ensino superior e uso de outras instituições, mas eu vou mostrar na minha pesquisa uma ignorância dos trabalhos locais. Então, o importante é fazer esse apanhado geral, local, nacional, internacional, sem preconceitos, porque quando eu faço essa seleção, de certa forma, eu estou sempre agregando valor ao meu trabalho. E isso é importante, é que eu consiga realizar uma pesquisa na qual eu agrego valor à temática, àquela área de conhecimento e aquele meio acadêmico científico. Sim, e você pensa, por exemplo, numa área como agricultura, agropecuária, ciências da terra, enfim, ou algumas engenharias, o aluno está numa determinada região do país, ele vai falar sobre algo que é local ou regional, e ele ignora os trabalhos dali, porque ele acha que ali não há conhecimento válido e vai procurar
de repente, em grandes centros urbanos distantes daquela realidade. E às vezes ali naquele lugar já foi feita uma pesquisa muito similar, ou que vai trazer dados muito interessantes para ele, porque ele considera que determinada instituição não tem a qualidade da outra instituição. Isso são questões a serem discutidas, mas veja, sim, existem universidades que, em determinados parâmetros, são consideradas melhores que outras. Mas isso não quer dizer que aquela que não está lá num ranking internacional ou num ranking nacional, dentro dela não haja pesquisas interessantes, relevantes para o aluno. Então, ignorar a sua realidade local, às vezes pode ser apenas algo que vai, digamos, soar mal. O aluno está falando de um objeto, mas ele nem pesquisou na própria universidade, e às vezes pode ser um erro grave. Ele está se baseando numa pesquisa de uma outra região, e daquela região já havia uma pesquisa, e daí de repente chega alguém lá na banca dele e fala, olha, mas tem o trabalho de fulano de tal, que já pesquisou isso, que você não citou. Isso daí é um erro grave. Então, assim, ele com certeza deve olhar, especialmente se a questão que ele estiver pesquisando for uma questão que envolve o local, que envolve o regional, né? E não estou falando só, por exemplo, de ciências da terra, agricultura, agropecuária, mas vamos supor que ele está, de repente, analisando literatura regional, uma literatura da região dele. E aí ele busca lá um trabalho de outra região. Pode ser que lá tenha um outro trabalho, mas talvez tenha na própria região dele e ele não viu, ele desconsiderou. Então isso também aí seria um erro grave, a meu ver, né? Não olhar para aquele conhecimento local que foi produzido ali, que ele ignorou para fazer o trabalho dele. E aí, Lucas, para ir finalizando o nosso episódio de hoje, você colocou a questão de que algumas pesquisas que foram realizadas há 10 anos atrás, porque muitas vezes eu corrijo algum trabalho e eu olho o referencial teórico daquele trabalho e só tem estudos de 10, 15 anos, 20, 30 anos atrás, ou seja, ignora-se que de 10 anos para cá mudou muita coisa. E provavelmente houve pesquisa naquela área. Então, eu acho que tomar cuidado na hora que você vai pesquisar sobre o seu tema, de encontrar trabalhos que são de âmbitos locais, nacionais, internacionais e não excluir o local, é importante, mas também a questão de, claro, eu vou sempre considerar a base teórica clássica daquele tema, mas procurar estudos dos últimos 5 anos, porque isso vai dar uma perspectiva mais atual ao meu trabalho. Eu não posso usar somente trabalhos de 10, 15 anos, porque eu estou dando uma perspectiva, de certa forma, retrógrada daquele tema, porque eu estou esquecendo o material teórico contemporâneo e atual. E aí você mencionou essa questão de que pesquisas realizadas há 10 anos atrás, o próprio pesquisador já mudaria essa pesquisa. E eu me coloco como exemplo disso, né? A minha tese de doutorado, agora em 2023, fará 10 anos. Quando as pessoas procuram sobre o tema, texto publicitário do turismo, acabam acessando a minha tese porque está disponível na internet, né? E às vezes eu vejo que pessoas nas áreas mais improváveis acabam usando citações da minha tese. E, de certa forma, isso é recompensador, porque, a priori, nós não esperamos que a nossa tese seja citada. Nós queremos terminar assim, nós queremos ter um trabalho bom, elaborado, mas muitas vezes nós pensamos que esse trabalho será esquecido, né? E até hoje eu vejo pessoas que elaboram trabalhos na área e usam minha tese como fundamentação teórica. Mas eu, enquanto pesquisadora, se eu fosse fazer hoje o mesmo trabalho, eu faria outro trabalho. Então, é justamente o que você coloca. Por que eu faria outro trabalho? Porque as questões textuais, nos últimos 10 anos, mudaram muito. A minha concepção sobre o texto nos últimos 10 anos mudou bastante. Então, eu iria acompanhar essa modificação e essa nova concepção que eu tenho hoje
sobre o texto, provavelmente vai implicar na minha análise do texto publicitário no turismo e seu valor aí nesse determinado âmbito. Com certeza. Não, nós mudamos, né? Ainda bem. Nós seguimos pesquisando, estudando, então acontece isso, né? Surgem novos trabalhos, novas discussões. Nós dando aula, nós repensamos naquilo que nós falamos. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, isso serve para esse jovem pesquisador. Ele tem que saber que é tudo um passo a passo. Ele está iniciando a pesquisa dele, mas em um momento posterior, ele vai dar um passo maior e sempre vai ter tempo de estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais e reelaborar, sem ansiedade, né? Então, só para recapitular e finalizar o nosso episódio de hoje do podcast TCC 360, se eu preciso escolher o tema, o que é que eu preciso fazer? Então, na escolha do tema, primeiro é importante avaliar se eu gosto desse tema, se eu tenho afinidade com esse tema e o conhecimento que eu tenho sobre esse tema. Num segundo momento, é importante averiguar se eu consigo encontrar material teórico sobre esse tema e se eu tenho um possível orientador que vai casar com esse tema, porque são questões lógicas que, se eu não tiver orientador e não tiver material, melhor mudar de tema. Não se preocupar com essa questão de abordar temas que já foram abordados, porque isso não é plágio de tema, você não está copiando exatamente o mesmo tema, você vai dar outra perspectiva, outro olhar ao tema. E sobre pesquisar o tema, tente fazer uma pesquisa o mais ampla possível, em materiais diversos, como artigos, livros, dissertações, teses e outras monografias, porque se eu vou escrever uma monografia, é importante que eu use outras monografias como referencial teórico. Priorizar materiais mais atuais dos últimos 5 anos e fazer todo esse apanhado teórico tradicional, mesmo que o referencial teórico não seja tão contemporâneo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Lucas? Não, eu acho que foi perfeita a sua síntese, eu acho que é justamente isso. Acho que é um bom aí roteiro para quem está pensando em como escolher um tema e como começar a abordar esse tema, a delimitar esse tema. Então, com essas colocações, concluímos o nosso episódio sobre tema do TCC 360 Podcast. Até a próxima. Até, um abraço, tchau, tchau. Tchau.